Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Daniel, professor de Geografia, e hoje nós vamos dar início a uma temática bastante interessante aqui no ramo da Geografia. O que a Geografia se atenta muito para estudar determinados povos, determinado país, determinado continente, algo que está diretamente ligado à sua formação social, à minha formação social e à formação de todos que nós conhecemos. Algo muito interessante. O que é, professor? Cultura e a relação da cultura com o espaço geográfico, tá certo? Essa vai ser a nossa temática de hoje. Nós vamos tentar associar o espaço geográfico com a cultura. E vou dar logo um spoiler para vocês. A cultura, pessoal, está diretamente ligada à relação que o ser humano, tem com seus semelhantes, tá certo? O ser humano sempre faz cultura, sempre fez, sempre fará cultura. E isso pode ser uma coisa muito boa, como também pode trazer atritos entre determinados povos que são diferentes, tá certo? Então, nessa aula nós vamos nos atentar a isso e ver os pontos positivos e os pontos negativos em relação à cultura no mundo todo, tá certo? Então, fiquem atentos à aula de Geografia agora. Antes de tudo, pessoal, eu vou iniciar aqui essa aula mostrando para vocês esse emaranhado de informações que tem aqui na lousa, tá certo? Com o centro dela, a palavra cultura, que vai ser algo mais importante aqui abordado nessa aula. Primeiro de tudo, vamos lembrar que a cultura, o que é cultura? Vamos lá. Conjunto de hábitos comuns entre determinados povos, tá certo? Os hábitos mais comuns aqui de um povo brasileiro, algo que pode ser marcado como uma característica única, uma característica marcante do povo brasileiro. O que seria isso? Nós podemos dar um exemplo aqui, ligado à religião, ligado a costumes, ligado a certos tipos de alimentos, tá certo? Professor, não estou entendendo ainda, dê um exemplo assim mais comum no nosso dia a dia. Vamos lá, pessoal. Algo cultural ligado aos povos asiáticos em relação aos alimentos. Fala de Ásia em relação a alimentos. É uma diversidade cultural gigantesca. Mas existem coisas marcantes em relação a alimentos na Ásia. Por exemplo, no Japão, um alimento lá que é conhecido mundialmente é o sushi, que é um alimento de origem asiática, mais precisamente japonesa, e que é uma mistura de elementos muito comuns na própria Ásia. Cultura do arroz, consumo de arroz é muito alto naquele continente, e também de alimentos, principalmente no Japão, o peixe. O peixe ele é amplamente consumido naquele país, tá certo? E lá eles fizeram um prato típico para poder consumir esses dois alimentos muito comuns ali, que é o arroz e determinados tipos de peixe, tá certo? Um alimento que é mundialmente conhecido, é uma iguaria naquele país, uma iguaria também aqui no Brasil, também muito conhecido no Brasil. Algo cultural ligado a alimentos no Brasil. São diversos alimentos. Assim como na Ásia, nós temos uma diversidade muito grande aqui. Professor, me dê um exemplo e muito mais comum no nosso dia a dia. Vamos lá. No sul do país, existe um tipo de bebida que é bastante comum no sul, algo marcante dos sulistas, que é o quê? O chimarrão. No Nordeste, o baião de dois, o cuscuz. E daí vai, pessoal. São diversos modos de você encontrar determinados tipos de cultura em determinadas regiões do país. Vocês podem perceber, eu falei do mesmo país, Brasil, com dois tipos de alimentos que são culturalmente diferentes, tá certo? Chimarrão do sul, baião de dois, Nordeste, tá certo? E isso vai ser marcante no Brasil. O Brasil, devido ao seu tamanho, de proporções continentais, essa diversidade cultural dentro de um mesmo território vai ser extremamente marcante. Professor, agora eu falei de novo, o que é cultura? Conjunto de hábitos comuns de um povo. No Nordeste do país, nós temos um hábito, um costume cultural bastante marcante na metade do ano, que são as festas juninas. As festas juninas, pessoal, são marcantes aqui no Nordeste. E existem
uma disputa aqui na região Nordeste, onde seria a capital de São João, onde seria a cidade, onde o São João é mais comemorado, mais divulgado. E são diversas cidades que tentam disputar isso, para vocês verem como é importante para a região Nordeste levar esse título de capital de São João. No Sudeste do país, algo muito marcante seria o Carnaval. Carnaval ligado ao samba. É muito marcante na região Sudeste. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. As escolas de samba, elas se preparam o ano todo para poder desfilar em determinada época do ano e ser um destaque no Brasil inteiro. Tá certo, pessoal? Tá aí vocês veem a diversidade cultural que existe em um mesmo país. Isso vai se repetir, vai se perpetuar no mundo inteiro. Vários povos com diferentes costumes, com diferentes hábitos, com diferentes religiões, com diferentes formas de se alimentar, vão se espalhar no mundo todo e gerar culturas diferentes, tá certo? Tem muita gente que gosta de conhecer as culturas, eu particularmente gosto muito, tá certo? Mas não existe problemas em relação a isso que nós vamos ver mais à frente. Mas antes de tudo, vamos dar uma lida aqui no nosso material, ok? Primeiro, o que é cultura? Para os antropólogos, a cultura é todo um complexo que envolve não apenas a arte de nosso conhecimento, mas também nossos costumes, nossas morais, nossas leis. E, nesse sentido, que todo e completo também inclui os hábitos enquanto um grupo de ser humano. Tá certo, pessoal? Esses hábitos que o ser humano tem vai gerar cultura. Essa complexidade que existe entre os seres humanos vão gerar culturas diferenciadas. E é aquilo que fica explícito. Por exemplo, quando comparamos um costume ocidental e um oriental, foi o que nós acabamos de fazer aqui durante essa explicação. Tá certo? Quando você começa a comparar os costumes de uma mesma raça dos seres humanos, você vai ver as diferenciações. Ok? O ser humano, os asiáticos têm costumes diferentes, os povos africanos têm costumes milenares diferentes, os povos americanos têm uma cultura muito inovadora, muito diferenciada também. Os povos europeus também já foram um dos continentes que mais propagaram sua cultura no mundo, tá certo? E todos eles vão se diferenciar, beleza? Cultura e sua elitização. Pessoal, vamos para cá de novo. A cultura, pessoal, ela já foi ou ainda é ligada a formas erradas a um determinado grupo social. Por exemplo, as elites. As elites, pessoal, começam a se apropriar dessa palavra cultura para tentar se sobrepor a outros povos. Esse povo aqui é sem cultura, a gente que tem uma cultura muito melhor, uma forma culta, a cultura ligada a um povo erudito, uma cultura erudita, uma cultura de classe, tá certo? Só que nós podemos afirmar aqui, nessa aula aqui, não existe culturas superiores ou inferiores. O homem nunca para também de fazer cultura, mas essencialmente é que não existe culturas superiores e nem inferiores a outras, tá certo? Essa forma de apropriação das culturas é uma forma errada de falar sobre elas. Quando você afirma que um povo tem cultura e um povo não tem cultura, é errado. Quando você afirma, como é que você pode falar que um povo não tem cultura? Só porque você quer se sobrepor a sua cultura a outros? Você vai minimizar a cultura de um? Claro que não, isso é uma forma errada, tá certo? Por exemplo, um exemplo muito mais claro, quando as elites brasileiras tentam minimizar a cultura que é feita nas favelas, nos morros cariocas, nas periferias, tá certo? Quando você tenta minimizar esse tipo de cultura, você é uma forma errada de enxergar ela, porque ela também é importante para um povo, é importante para um setor da sociedade. Então é melhor você dialogar com elas do que você excluí-las, tá certo? Então, uma coisa que você tem que botar na sua cabeça é que não existe culturas superiores nem inferiores às outras. Todas elas se complementando vão ajudar a ter mais um diálogo entre elas, vão ajudar a cultura
brasileira como um todo crescer, ser uma cultura diversificada, ok? E outra coisa, pessoal, que nós temos que pontuar nessa aula é que o homem nunca para de fazer cultura. Vamos lá, paisagens culturais, paisagens naturais, todas elas vão ser apropriadas pelos seres humanos para mostrar a sua cultura para o mundo, beleza? Preste atenção no slide, pessoal, olha assim, olha aqui. O homem nunca para de fazer cultura. É conhecido o relato de portugueses que aportaram no Brasil em 1500, surpresos ao se deparar com os indígenas, nus e de corpos enfeitados. Porém, se cada cultura produz suas práticas e valores, conclui-se que não existe culturas superiores nem inferiores, como acreditavam os evolucionistas. O que ele quis falar com isso, pessoal? Que os europeus, quando vieram da Europa, que tinham um costume totalmente diferente dos nativos brasileiros, eles chegaram aqui e se depararam com uma forma de viver totalmente diferente. E eles eles viram assim, de uma forma, meu Deus, como é que esse povo anda nu, como é que esse povo vive, olha a forma que eles vivem, uma forma muito atrasada. Será mesmo? Será que é mesmo que é atrasada? Eles conseguiam viver numa sociedade tranquilamente. Diferente dos europeus. Os europeus, pessoal, eles tinham uma cultura praticamente evolucionista, elitista, começaram a massacrar a cultura dos nativos brasileiros, tá certo? Elas são apenas diferentes, expressam a diversidade dos modos de vida e da relação que cada grupo estabelece como os lugares em que vivem. Assim, os espaços e as paisagens também resultam na produção cultural. Atualmente, cada vez mais, as chamadas paisagens culturais são reconhecidas em valor e em importância para o povo que a gerou, tá certo? Ah, professor, o que é paisagem cultural? Não estou entendendo. Ó, vamos lá. Mistura do meio natural com a intervenção humana. Professor, como assim a mistura do meio natural com a intervenção humana? Me dê um exemplo aí. Vamos lá. Uma paisagem cultural que eu tenho certeza que você conhece. No Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. O que tem lá que é marcante para o mundo todo? Conhecido no mundo todo. O Cristo Redentor. É uma paisagem cultural, ou seja, uma paisagem natural, que ele aproveita todo aquele complexo ali do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro e coloca um elemento construído pelo homem, que é o Cristo Redentor. Tá certo? O Cristo Redentor, pessoal, vai estar lá como um exemplo marcante, ou algo marcante, vai marcar. Isso aqui é algo brasileiro, tá certo? Não tem nem em outro canto do mundo. E algo muito marcante no Rio de Janeiro. Essa propaganda da paisagem carioca para o mundo todo vai ser marcante. Tanto é que muita gente vai pensar, devido à alta propaganda que existe do Brasil, explorando essa paisagem cultural, que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Muita gente ainda pensa que o Rio de Janeiro ainda é a capital do Brasil. Mas não é, mudou há muito tempo, não é? Mas devido a esses traços marcantes, se pensa dessa forma. Muita pessoa pensa dessa forma ainda, né? Tá aí, ele trouxe também um exemplo aqui do Rio de Janeiro, uma singular combinação entre os morros, praias e a obra humana, as quais foram reconhecidas pelas Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura. Tá certo, pessoal? Até mesmo a ONU reconhece essa paisagem cultural do Rio de Janeiro como algo que deve ser protegido, preservado, porque é algo marcante do povo brasileiro, algo que representa o povo brasileiro em grande parte. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Professor, beleza, o senhor falou aqui da cultura europeia, da cultura brasileira, da cultura asiática, dando enfoque aqui no Japão, mas me fala, de onde vão surgir essas culturas? De onde é que elas vêm? Você falou aqui de vários pontos do mundo. De onde elas vêm? Vamos lá, pessoal. As culturas, ela tem, em regra, um povo, um espaço e uma origem, tá certo?
Mas esse povo, esse espaço e essa origem, elas não são estáticas. Elas vão sempre estar em movimento, sempre vão estar se reproduzindo no espaço. Tá certo? Tá aí. Elas mudam constantemente, por meio de inúmeras trocas e contatos entre diferentes povos. As culturas receberam e recebem influência externa a todo momento. Tá certo? Por exemplo, a língua portuguesa, que é falada no Brasil, é repleta de palavras de origem indígena e africana, com fruto do longo contato que esses povos tiveram com a língua portuguesa. Tá certo, pessoal? Então, a língua portuguesa é algo único. Portuguesa falada no Brasil é algo único. É a junção de palavras de origem africana e também palavras de origem dos povos nativos brasileiros. Tá certo? Aqui, em regra, existe um povo, um espaço de origem para as culturas. Porém, elas recebem influência a todo momento. Ok? Por exemplo, você aqui no Brasil, será que recebe influência de algum meio externo, cultural externo? Eu lhe garanto que sim. Todos nós recebemos influência a todo momento, bombardeado por diferentes culturas, por diferentes informações que vão moldando a cultura que nós temos hoje. Professor, como assim? Como isso é possível? Se eu estou aqui no Ceará, como é que eu posso ser influenciado pela cultura japonesa, pela cultura africana, pela cultura europeia, pela cultura norte-americana? Se aqui no Ceará é totalmente distante desses locais, através dos meios de comunicação e de informação em larga escala, tá certo? Por exemplo, no Ceará, você, tenho certeza, você tem o costume de sair para o shopping, você tem o costume de beber Coca-Cola, McDonald's, vai ser, de noite, comer uma coisa diferente, vai comer sushi, você, no almoço, vai comer uma feijoada, na merenda, você come uma tapioca, tá certo? O cuscuz. Todos são elementos, frutos de elementos culturais de povos diferentes. Cuscuz, origem árabe, tá certo? É a tapioca, indígena. Feijoada, a junção dos indígenas com os africanos que estavam sendo escravizados aqui no Brasil. Fizeram a feijoada. Agora é uma iguaria brasileira. Sushi, do Japão. McDonald's, Coca-Cola, Estados Unidos. Então, pessoal, o que nós temos hoje na nossa sociedade é fruto de uma miscigenação cultural extremamente intensa, não só brasileira. Vocês viram, no começo da aula eu falei que o Brasil tem uma diversidade cultural gigantesca. E, além da diversidade cultural gigantesca que tem no Brasil, nós recebemos muita influência de fora, de outros países. Mas, professor, o senhor falou aqui que nós recebemos influência de países estrangeiros, países que não são, estão até muito longe aqui do Brasil, Estados Unidos, Japão, cultura africana, os portugueses. Mas será que eles recebem alguma influência da gente? Isso nós vamos ver mais à frente. Presta atenção, pessoal. Ok, só para confirmar aqui com vocês, só para reafirmar com vocês, o português do Brasil tem dialetos de países africanos e povos nativos do Brasil. Tá certo, pessoal? A cultura, a nível global, ela é possível? Foi o que nós acabamos de discutir, tá certo? Hoje o mundo está em acelerado processo de globalização. A globalização, pessoal, vai ter um papel fundamental nessa disseminação de cultura no mundo todo. Os meios de comunicação, meios de transporte em nível acelerado, a internet vai fazer com que essas culturas comecem a se integrar. A cultura japonesa, a cultura chinesa, a cultura coreana vai estar no Brasil, vai estar nos Estados Unidos, vai estar na Europa. A cultura europeia no Brasil, nos Estados Unidos e na África. Todas elas vão dialogar. Mas será que esse diálogo sempre vai ser um bom diálogo? Isso aqui é europeu, coisa boa, ainda bem que tem essas coisas europeias aqui, assim como as coisas brasileiras vão estar na Europa. Será que é dessa forma? Pessoal, vamos ver. Existe um processo de cultura global. Essas trocas se intensificaram com os avanços das telecomunicações. Foi o que nós falamos. Sobretudo a internet, do ano 2000 até
Então, a internet ela teve um papel fundamental nessa disseminação de cultura, ok? Assim, as novidades são apropriadas diferentemente em cada grupo social, de acordo com o nível de integração que eles vão ter, ok? Esse quadro coloca para cada um de nós a questão da identidade cultural. Quem somos? Qual cultura nós pertencemos? Com os quais elementos culturais nos identificamos? Com as de âmbito local, nacional ou global? Teríamos múltiplas identidades? O que é ser brasileiro, japonês ou alemão? São esses questionamentos que começam a ser indagados devido a esse alto poder de miscigenação que existe no mundo afora. Tá certo? Por exemplo, de novo, vamos falar aqui de novo. Estamos aqui, por exemplo, agora em São Paulo. São Paulo, os São Paulinos, lá, os paulistas, gostam lá de pizza, o cultural de São Paulo, come muita pizza. Toma Coca-Cola, pizza italiana, Coca-Cola norte-americana, feijoada, algo da mistura indígena e brasileira, a tapioca, o cuscuz, que é árabe. Tudo isso vai gerar uma identidade. O paulista, ele gosta de comer cuscuz, o cuscuz paulista, tá certo? Uma apropriação do cuscuz, que é de origem árabe, com elementos que fazem parte do cotidiano do povo de São Paulo. E fizeram cuscuz paulista, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui que tem uma disseminação de cultura que pode até confundir a cabeça da gente. A cultura aqui do Rio de Janeiro, aqui, por exemplo, aqui, nós tomamos aqui Coca-Cola e um hambúrguer, um Big Mac aqui pela tarde. É algo cultural aqui no Rio de Janeiro. Mas algo cultural de elementos que estão fora, de origem de fora do Rio de Janeiro. Estão entendendo? Há uma certa disseminação de culturas no mundo afora que vão fazendo com que o povo brasileiro comece a absorver culturas de fora como se fossem suas. Tá certo? E como é que nós vamos ter a nossa cultura? Impor a nossa cultura. Será que dá para impor a nossa cultura? Será que isso vai ser bom ou vai ser ruim? A gente perdeu o costume de comer uma tapioca e começar a substituir por um Big Mac, será que vai ser bom ou ruim? Há muita gente dizendo que o Big Mac é bem melhor. Mas em termos culturais, a cultura brasileira vai começar a se perder em relação a isso. Então, será que esses costumes brasileiros vão ser passados de geração em geração? Se a cultura colocada, imposta para a gente, for muito dominante, dificilmente a nossa cultura brasileira vai ser passada de geração em geração. Ok? Vamos lá. Olha aqui, pessoal, algo que vai ser bastante discutido, que tem que ser bastante discutido, é isto. Ó. A cultura também é produzida a nível industrial. Por quem? Por quem a cultura vai ser produzida a nível industrial? Beleza? Mas, professor, como assim a nível industrial? Vamos lá. Propagandas da cultura de massa. Filmes, séries, livros, vários elementos que estão sendo colocados, que são colocados no nosso cotidiano, que são produzidos em larga escala. Por exemplo, até mesmo a música é produzida em larga escala, a propaganda de massa, vai nos atingir a níveis que jamais imaginamos. Por exemplo, há 50 anos atrás, quem diria que você estaria ouvindo uma música sul-coreana no Brasil? Que fosse algo super comum, pelo menos para a maioria dos jovens brasileiros, algo super comum a música coreana. Quem imaginaria? 50 anos atrás, quem preponderava aqui no Brasil era o samba, a bossa nova, esses elementos culturais aqui que estavam no Brasil e que dominavam no nível brasileiro. Mas agora não. Nós escutamos o rock, o heavy metal, o K-pop, o pop. São vários elementos que estão dentro do Brasil. E pense bem, elas vão ser produzidas por quem? Países dominantes, principalmente dominantes economicamente falando. Esses países dominantes, pessoal, vão chegar e colocar sua cultura em outros países
que não têm um poder aquisitivo tão grande. Eles vão consumir essa cultura de países dominantes. Tá certo, pessoal? Por exemplo, você acha que nos Estados Unidos eles vão consumir assim, em larga escala, o Guaraná Jesus? Claro que não. Mas aqui no brasileiro, especialmente no Maranhão, eles consomem muito a Coca-Cola. Chega a competir com um produto local. Tá certo? E o que a galera lá da Coca-Cola vai pensar? Eles têm um refrigerante que está disputando aqui a cada lata, a cada litro com a gente. Isso vai ser ruim pra gente. Vamos fazer o seguinte. A gente tem um poder econômico muito grande. Vamos comprar esses produtos aí do povo do Maranhão e incorporar pra gente. Então a gente vai ser responsável a produzir esse produto. E vamos colocar o quanto a gente pretender no mercado. Aí coloca, em vez de produzir a mesma quantidade de Guaraná Jesus que se produz de Coca-Cola, eles vão produzir mais Coca-Cola e menos Guaraná Jesus, tá certo? Para colocar a Coca-Cola como principal produto consumido em determinado estado, tá certo, pessoal? Então esse domínio cultural, ele vai ser muito forte, principalmente se for falar economicamente, tá certo? Pessoal, isso aí pode? Está acontecendo. Se pode ou não, aqui não está importando muito. Ele está acontecendo. Só que será que todos vão aceitar isso de uma maneira legal? Uma maneira, tá certo, Guaraná Jesus já era, vem com uma Coca-Cola que é melhor. A cultura vai gerar conflitos e guerras constantes devido às diferenças culturais. As diferenças culturais também geram guerras, também geram conflitos. Professor, como? Vai gerar guerra, vai gerar conflito aonde? Todo canto está acontecendo, em qualquer parte do mundo vai acontecer guerras, conflitos, revoltas armadas devido às diferenciações culturais. Movimentos separatistas vão ser extremamente comuns no mundo todo. Professor, qual é esse movimento separatista? Eles querem separar uma cultura da outra? Como? A nível geográfico. Fazer um recorte. Por exemplo, o Brasil dessa forma aqui, vou desenhar o Brasil aqui bem rapidinho. Essa parte aqui tem uma cultura totalmente diferente do resto, então vamos separar. Aqui vai ser o Brasil do Sul e o resto vai ser o Brasil. Mas esse aqui também tem uma cultura diferente, que esses povos aqui se unem. Vamos colocar aqui outro Brasil do Oeste e o resto aqui vai ser Brasil. Vamos fazer recortes no espaço geográfico. Essas diferenciações vão fazer com que o espaço geográfico comece a se remodelar. Tá certo, pessoal? Isso vai ser muito comum no mundo todo, até mesmo na Europa, Ásia, África, América do Norte, América Central, América do Sul. América do Sul? O Brasil tem um movimento separatista, sim, que é o movimento do sul do Brasil, que quer separar o sul do restante do Brasil. Eles tentam legitimar esse questionamento cultural devido à sua formação, à sua forma de ocupação diferenciada, aos povos que chegaram lá de forma diferenciada, o nível cultural totalmente diferenciado do restante do Brasil. E eles tentam legitimar isso. Tá certo? É uma das indagações que eles colocam lá. Por que a gente não pode se separar? Já que a gente tem um tipo de cultura totalmente diferente do restante do Brasil. Uma formação completamente diferente. Acontece também na Espanha. Na Espanha existem dois movimentos separatistas, que é o País Basco e também a Catalunha. Geram dois países diferentes ali. Eles querem se separar da Espanha devido à forma, à linguagem diferenciada, a costumes diferenciados. Tudo isso vão ser uma das indagações colocadas para tentar separar essas duas categorias lá, do País Basco e também da Catalunha, do restante da Espanha. Tá certo, pessoal? Pessoal, eu trouxe aqui para vocês, no nosso material, um mapa que mostra que alguns países europeus que estão em processo de separatistas, são separatistas, eles querem se separar dos países que eles estão devido a processo cultural e formação cultural diferente. Aqui nós podemos identificar País Basco, Catalunha, na própria Grã-Bretanha,
Tem lá o processo de separação lá da Escócia, dentro da Escócia. Enfim, são vários locais. A Transilvânia aqui na Romênia é uma formação cultural diferente que justifica, para eles justifica assim, ó, a gente não é Romênia, a gente é Transilvânia. São duas coisas totalmente diferentes. Então, a Catalunha é totalmente diferente da Espanha, no modo de falar, na cultura, nos costumes. Então vão se diferenciar, tá certo, pessoal? Isso vai ser bastante marcante, vai gerar até mesmo revoltas armadas ali. Sim, eles vão se defender com unhas e dentes, protegendo o povo de determinada região, para que eles não sofram tanto lá com o predomínio do país formador deles, tá certo? No Brasil ainda não tem esse processo, uma revolta armada para separar o sul do resto do Brasil. Não tem. Mas, quem sabe? Ninguém sabe, né? Se poderia haver uma revolta armada, se vai continuar só na forma das ideias. Isso é algo para os próximos capítulos, tá certo? Vamos lá, próximo. Aqui é só para reafirmar aqui para vocês da indústria da cultura. A cultura, pessoal, também ela vai movimentar dinheiro, vai movimentar grana. Você impor sua cultura a outro povo, vai dar grana, vai dar um dinheiro, tá certo? E isso, os empresários, a galera que tem certo poder aquisitivo, tem consciência plena disso. E impor sua cultura para outros países vai gerar muitos lucros. Por exemplo, vamos supor que o Michael Jackson fizesse sucesso nos Estados Unidos, beleza. Fez muito sucesso nos Estados Unidos, mas ainda não é o suficiente. Ele tem que fazer sucesso no mundo todo. A música dele tem que ser divulgada no mundo todo. Os discos vão ser vendidos a nível global, tá certo? E ele vai ser uma das figuras mais reconhecidas, mais lembradas do século XX, que foi o século onde ele teve o seu auge de sucesso, tá certo? Isso que é a cultura de massa. Por exemplo, filmes. Quando você lembra de filme, dificilmente você vai lembrar assim, de um filme brasileiro. Você vai lembrar de um filme que foi produzido em Hollywood, tá certo? Por exemplo, Rambo. Rambo é um filme produzido em Hollywood que foi vendido no mundo todo, principalmente porque fazia uma propaganda americana contra os seus inimigos, tá certo? Os inimigos asiáticos, os inimigos lá da Rússia, que é a antiga União Soviética, tá certo? E teve toda uma questão de propaganda de massa para atingir esses povos, tá certo, pessoal? Ó, o pesquisador alemão Max Roggenroth, eu não vou saber falar o nome dele, vamos deixar para lá, né? E Theodor Arnold formularam nos anos de 1940 a ideia de que a indústria cultural, para se referir à produção em massa de bens e no setor de cultura, tá certo? Ao contrário do que ocorrer com a cultura popular, os produtos da indústria cultural são mercadorias criadas para consumo em massa. Entre eles figuram filmes de cinema, sobretudo dos Estados Unidos, programas de rádio e de TV, publicações de moda e entretenimento e etc. Esse tipo de cultura, pessoal, vai ser amplamente consumido no mundo todo. O cinema. Cinema, ele foi amplamente consumido no mundo todo. A moda parisiense, a moda norte-americana, vai ser consumida no mundo todo. Isso vai se refletir nesses países. Eles vão ganhar muita grana hoje. Tá certo, pessoal? Vamos lá. O consumo em larga escala desses bens desviou o olhar da sociedade e reduziu o seu senso crítico. Além disso, padronizou gostos e ocasionou uma homogeneidade cultural. Seria então uma forma de dominação, um exercício de poder baseado na lógica capitalista de mercado. Tais questões permanecem vivas e continuam a gerar debates, dada a intensidade do consumo atual. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Professor, isso aí, a diversidade cultural pode gerar conflitos, ela pode tirar o senso crítico das pessoas, ela pode fazer com que alguma cultura se perca, uma cultura se sobreponha à outra.
Mas, professor, será que uma cultura ela pode morrer, assim, sumir do mapa? Isso pode acontecer? Vamos ver. Cadê? Uma cultura, ela pode morrer? Resposta, sim. Sim, ela pode morrer sim. Ah, professor, como assim ela pode morrer? A cultura não pode ser cultuada por diversos povos, uma nação toda. E uma cultura assim pode sumir e ninguém mais vai falar dela? Claro. Na história humana, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Está acontecendo e vai acontecer. Tá certo? Hoje, o país que predomina culturalmente em relação à economia, à propaganda, à política, são os Estados Unidos. Será que um dia ele pode perder a hegemonia dele? Claro que sim. E esse processo já está sendo colocado em prática. A cultura asiática, pessoal, a Ásia, vai dominar economicamente o mundo todo. Culturalmente, o mundo todo. Os produtos asiáticos já chegam na sua casa, já chegam na minha casa, chega na casa de todo mundo. A cultura asiática já chega na vida de todos. Por exemplo, é muito comum você encontrar carros de origem asiática no seu dia a dia. A Honda, a Nissan, a Chery, a Jaque. São carros de origem asiática que estão aí no nosso dia a dia. Tá certo? E que a gente começa a absorver aqui no nosso dia a dia e nem se toca disso. Ah, são só carros. Não. Além dos carros, nós temos a cultura de massa, a cultura pop, popular, o K-pop. Está no dia a dia de vocês. Vocês aí que têm filhos, aí vocês podem ter certeza. Ele já escutou alguma música de K-pop, pelo menos já ouviu falar do K-pop. Tá certo, pessoal? Isso aí faz parte do dia a dia, faz parte do cotidiano. Até a língua sul-coreana, que é a de origem do K-pop, ela começa a ser divulgada assim de uma forma mais forte. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Uma cultura pode morrer? Sim, mas os principais pontos que vão fazer com que a cultura morra, assim, uma cultura que vai condenar, uma que vai se sobrepor a outra. Na língua, a língua ela vai levar cultura. A língua portuguesa falada no Brasil, ela está cheia de cultura atrás dela. Exemplo, o que é que nós falamos aqui? Dialetos de países africanos fazendo parte do português do Brasil. Dialetos de povos nativos do Brasil, ou seja, dos indígenas, também no português do Brasil. Tá certo? Isso vai formar uma língua única. Tá certo, pessoal? Mas pense bem, isso é muito bom. Mas para essa linguagem se sobrepor a outras, a linguagem dos povos nativos do Brasil teve que morrer em grande parte. Os dialetos dos países africanos, do povo africano que morou no Brasil, teve que morrer para que o português brasileiro misturado se sobrepusesse. Tá certo, pessoal? Isso aí é bastante comum. Quando uma língua morre, a cultura também morre. Quando uma religião se sobrepõe a outra, é algo cultural, algo marcante da cultura. Por exemplo, que no Brasil a principal religião é a religião católica. Tá certo? Todas as principais religiões estão ligadas ao cristianismo. Mas será que só existem as religiões do cristianismo? Não, existem outras religiões aqui no Brasil que elas vão ser faladas, elas vão ser divulgadas, só que em menor escala. E tem muita gente que tenta proteger essas religiões para que elas não sofram essa morte, devido para se sobrepor a outras culturas se sobreporem a ela. Tá certo, pessoal? Então a religião também está ligada à cultura, pessoal. Por exemplo, nós temos religiões brasileiras. O candomblé é a religião brasileira. Tá certo? A Umbanda, religião brasileira. E como é que é o candomblé e a Umbanda, professor? É a junção tanto das religiões de cunho africano como das religiões de cunho católico, dos europeus, católico europeu. Tá certo? Fizeram uma religião única brasileira. Tá certo? Então isso vai ser muito comum, pessoal, no mundo todo. Uma cultura ligada à religião que se sobrepõe muito às outras é a origem islâmica. O Islã, a religião que vem crescendo e é a religião que tem mais adeptos no mundo hoje. Tá certo, pessoal? É muito comum.
Não sei se no Brasil é fácil você encontrar pessoa que tem uma religião islã, mas do resto do mundo é muito comum. Na França, o Islã vai ser uma das principais religiões, tá certo? Praticadas lá na França. Em países do norte africano, o Islã vai ser a principal religião. E eles vão tentar defender com unhas e dentes sua religião, porque a religião também está ligada à cultura. E quando uma cultura se sobrepõe à outra, elementos aqui vão começar a sumir, tá certo? E eles tentam proteger muito a sua religião para proteger também a sua própria cultura, ok? Vamos dar uma lida aqui no slide. Pesquisas mostram que hoje são faladas no mundo aproximadamente 7.000 línguas. De acordo com a Unesco, seriam entre 6.000 e 8.000 idiomas, metade dos quais são falados por menos de 10.000 pessoas. Imagina aí, pessoal. No mundo tem 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, vai crescer esse número. Mas existem dialetos, existem linguagens que são faladas por menos de 10.000 pessoas, 8.000 pessoas. É como se fosse um bairro que falasse um dialeto próprio. Tá certo? Isso é muito comum no mundo todo. E isso, pessoal, essas linguagens, essa forma de falar, ela pode sumir com o tempo. É muito comum. Imagina se essas 10.000 pessoas envelhecem, não tem uma quantidade de filhos suficiente para repassar essa cultura. O dialeto vai morrer com eles, né? Isso é bastante comum. Aqui, pessoal, vamos aqui reafirmar em relação à religião, principalmente em relação ao sincretismo religioso, que é a fusão de elementos de duas ou mais religiões. No Brasil, há um forte sincretismo afro-católico, e que combinam elementos católicos e culto de origem africana, para evitar punições e poder cultuar suas divindades e tradições. Os africanos escravizados criavam correspondências entre os santos católicos e suas divindades. Por exemplo, no candomblé, Iansã é a deusa dos ventos e das tempestades. Corresponde no catolicismo a Santa Bárbara. Tá certo? Eles juntam dois elementos para que eles não sofressem as punições da religião católica, tá certo? Para que eles não fossem perseguidos e conseguissem manter suas tradições, ok? Isso é bastante comum aqui no sincretismo religioso brasileiro. Pessoal, tem mais uma coisa que vai ser bastante comum em relação a essa troca de culturas no mundo todo. Acompanha. Choque de civilizações. Culturas ocidentais e orientais, elas vão começar a debater entre si, mas debater de uma forma tão forte que pode gerar até mesmo conflitos armados. Tá certo? Houve um momento na história em que o Ocidente e o Oriente, principalmente o Oriente Médio, eles tiveram uma grande parceria. Só que essa parceria gerou outro conflito. A imposição dos Estados Unidos nos países do Oriente Médio trouxe grande insatisfação para a população do Oriente Médio, dos países de cunho árabe, tá certo? Esses países ficaram totalmente incomodados com essa intervenção norte-americana lá. Eles querem sua autonomia, só que não foi respeitada pelos Estados Unidos, devido ao poderio econômico deles e os interesses por trás dessa dominação. Tá certo, pessoal? Isso gerou muitos conflitos. Lá existe um processo de exclusão de tudo que for de cultura norte-americana em algumas partes lá do Oriente Médio, tá certo? Essa não aceitação dos norte-americanos gerou até mesmo um atentado terrorista nos Estados Unidos. Não sei se vocês conhecem. 11 de 9 de 2001. 11 de setembro, pessoal. 11 de setembro foi um dos principais atentados que os Estados Unidos sofreram. E não foi só das Torres Gêmeas. Foram diversos outros pontos estratégicos nos Estados Unidos que sofreram atentados de forma simultânea. Tá certo? Isso foi um baque gigantesco. A gente não quer, se vocês não saírem aqui do nosso país, nós vamos continuar atacando o país de vocês. Tá certo? Isso trouxe conflitos, gerou guerras, tá certo? Isso é bom? Claro que não é, nenhuma guerra é boa.
Os Estados Unidos revidaram, mataram milhares de pessoas no Oriente Médio, destruíram a economia daqueles países e interviram cada vez mais, gerando outros conflitos armados contra os Estados Unidos. Tá certo? E vamos lá, pessoal. Uma coisa nós sabemos, a cultura é importante para todo mundo. Para mim, para você, para todo mundo. Tá certo? Preservar sua identidade cultural, o costume de um povo, é bastante importante para você se identificar com uma pessoa. Eu sou uma pessoa de tal região, que tem religião tal, que tem costume tal, e eu sou dessa forma, eu defendo essa forma de viver. Dialogar com outras culturas é muito bom, mas o que não pode acontecer, e que vem acontecendo muito, é uma cultura se sobrepor à outra, fazendo com que outras menores passem a assumir, passem a morrer. Isso é muito comum, pessoal. A cultura pode morrer? Sim, nós vimos que sim. Se a língua morre de um determinado povo, a cultura também morre. Se a religião morre, a cultura também morre. Ah, professor, é só nisso que a cultura morre? Não. São diversos costumes que vão se perdendo com o tempo. Tá certo? E isso, quando você perde um costume, você perde a identidade de determinado povo. Quando você passa a perder a identidade de determinado povo, como esse povo pode se identificar? Cada local do Brasil tem uma forma comum para se identificar. Tá certo? Cada local, ele vai ter uma especialidade, ele vai ter uma coisa específica que vai identificá-lo. Então é preciso preservar as culturas, é preciso preservar os povos que cultuam sua língua antiga, tá certo? É preciso preservar os patrimônios de paisagem cultural que existem no mundo afora, para que a gente possa saber que a cultura já foi diversificada, já foi muito mais diversificada do que é hoje. Tá certo? Vamos lá. Existem culturas que são protegidas de maneira internacional. Ok, pessoal? Como? Quem protege? A ONU, a Organização das Nações Unidas, que preserva a memória de diferentes povos que existem no mundo afora. Povos africanos, povos asiáticos, povos norte-americanos, sul-americanos, da América Central, da Europa. Todos eles vão carregar consigo seus traços e elementos culturais. E preservá-los vai ser de extrema importância, tá certo? E também aceitá-los, dialogar um com o outro. Não fazer com que um se sobreponha ao outro, mas sim um diálogo saudável entre um e outro. Isso vai ser essencial para a preservação das culturas no mundo todo. Tá certo, pessoal? E agora, pessoal, eu trouxe aqui para a gente uma questão para a gente resolver e fixar esse conteúdo na nossa cabeça. Tá certo? Vamos lá. Essa questão, pessoal, do Enem do ano de 2014. Ó, presta atenção. Cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão originário do Oriente Próximo, mas modificado na Europa setentrional, antes de ser transmitido à América. Sai debaixo das cobertas feitas do algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos tomada de empréstimo o espera. O prato é feito com uma espécie de cerâmica inventada na China. A faca, ela é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo é inventado na Itália medieval. A colher vem original da Roma. Leis e notícias impressa em caráter inventados pelos antigos semitas, em um material inventado na China por um processo inventado na Alemanha. Tá certo? Vocês estão vendo, ó, no dia a dia de um cidadão norte-americano, que ele colocou aí, tem uma série de elementos que não são originalmente do país dele, mas está incorporado no seu dia a dia. Guarde isso na cabeça. Vamos lá. A situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da item A, assimilação de valores de povos exóticos. Item B, experimentação de hábitos sociais variados. Item C, recuperação de heranças de antiguidades clássicas. Item D, fusão de elementos e tradições culturais diferentes. Pessoal, fica claro aqui para a gente, segundo tudo que nós estudamos aqui, que
que a resposta correta dessa questão é o item D. Fusão de elementos de tradições culturais diferentes. Esses elementos vão se difundindo tanto que eles vão fazendo parte do dia a dia de pessoas que, se fosse 200 anos atrás, 300 anos atrás, jamais imaginaria que isso existisse. Tá certo? Então a resposta correta é o item D. E pessoal, por fim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais da importância de se preservar a cultura, de ter a noção da diversidade de cultura que existe no mundo e de como é importante o diálogo entre elas. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Eu agradeço e até mais. Até a próxima, pessoal.